O novo coronavírus, SARS-CoV-2, pode provocar um estado inflamatório nos pulmões. Dependendo da evolução do doente, os especialistas recorrem ao auxílio da chamada ventilação mecânica, que pode ser invasiva ou não invasiva. Em quadros muito graves se utiliza a ventilação mecânica invasiva. Coloca-se um tubo através da boca, que chega até a traqueia. A pessoa fica sedada durante o processo. Em resposta ao aumento do número de casos e mortes, para preservar os sistemas de saúde, os países europeus assim como os da Ásia, implementaram duras medidas para controlar o avanço da epidemia. Ainda com o alto número de casos e mortes por Covid-19, existem grupos que recusam o uso de máscaras, aplicação do lockdown ou qualquer medida de isolamento social. Agora não há uma comprovação científica de fato da eficácia do lockdown. E não tem nenhuma evidência científica que trancando pessoas sadias em casa, trancando todo mundo em casa, elas estão protegidas. Tanto é que nós temos... Existem muitos modelos matemáticos que explicam as epidemias, e também o impacto do comportamento do ser humano durante uma pandemia. Desta forma se definem diversas ações para conter o avanço de qualquer doença. O modelo SI é um dos modelos epidemiológicos mais simples, capaz de capturar muitas das características típicas de surtos epidêmicos. O nome do modelo vem das iniciais S, população suscetível, I, população infectada, e R, população recuperada ou removida. O modelo SEI adiciona na equação grupos de pessoas que ficaram expostas, o que representa um estado de incubação, porém ainda não apresentaram os sintomas da doença. Adicionando as pessoas expostas a uma doença, se pode modelar o impacto dos assintomáticos. O modelo SIR é utilizado para modelar o Covid-19. O número de pessoas expostas e a probabilidade de que fique infectada tem um impacto direto na taxa de transmissão da doença. Conhecendo o número de casos diários, é possível obter a taxa de crescimento de uma pandemia. Se fica acima de 1, significa que está aumentando, e se fica menor a 1, significa que a epidemia tende a diminuir. Se não é aplicada nenhuma medida para conter a transmissão de uma doença, a tendência é que contamine a toda uma população, saturando o sistema de saúde público. Controlando o número de pessoas expostas, e a probabilidade de que a população fique contaminada, são dois elementos chaves para poder conter qualquer epidemia. O aumento ou diminuição de casos depende diretamente destes dois fatores. Mas e como fazemos para diminuir esse valor? Para tentar controlar o número de pessoas expostas, é necessário aplicar medidas que evitem aglomerações, evitando criar pontos de concentração para diminuir exposição e o contato com pessoas contaminadas. O segundo elemento a considerar para conter uma epidemia é tentar diminuir a probabilidade de que uma pessoa fique contaminada. Para isso, diversas medidas devem ser adotadas pela população, como o uso obrigatório de máscara em todos os espaços abertos e fechados, a aplicação do distanciamento social, lavar-se as mãos com frequência, e na ausência de sabão e água abundante, higienizar as mãos com álcool. Pessoas contaminadas e as pessoas com que teve contato devem ser isoladas para conter a propagação da doença. O impacto da aplicação deste tipo de medidas se pode medir em números. Vejamos os números do exemplo apresentado. Se o número inicial de pessoas contaminadas é de 21 mil, e a taxa de crescimento diário se mantém em 15%, em 2 meses teremos mais de 100 milhões de pessoas contaminadas. Se baixamos a taxa de crescimento diário para 5%, em 2 meses teremos um pouco mais de 400 mil pessoas contaminadas, que é um número significativamente menor. A necessidade da aplicação de qualquer tipo de medidas vai depender da taxa de propagação e letalidade do próprio vírus. Considerada similar a uma gripe quando surgiu há cerca de 1 ano, a Covid-19 já mostrou ser uma doença mais grave do que a provocada pelo vírus influenza. Os estudos disponíveis indicam que o número reprodutivo do coronavírus está entre 2 e 3. Ou seja, que se não forem tomadas medidas especiais, a Covid-19 infectará mais gente que a gripe. A pandemia da Covid-19 trouxe ao nosso cotidiano muitos conceitos importantes referentes à epidemiologia, sendo um deles a taxa de transmissão.
A taxa de transmissão serve como uma estimativa de como a doença se espalha entre a população. Assim, quando esse número é menor ou igual a 1, espera-se queda no número de casos. E, quando maior que 1, espera-se um aumento no número de casos. Se não se aplica nenhum tipo de medida de controle sanitário, em torno de 80% da população poderia adquirir o Covid-19. Depois das diversas ações aplicadas no Brasil, o índice de transmissão RT está em torno de 1%. Muitas pessoas são contra o distanciamento social, alegando que não funciona, mas que aconteceria se não se aplicaram estas medidas. Sem nenhum tipo de medida, como isolamento social e uso obrigatório de máscara, o vírus circularia livremente entre a população. Com o vírus circulando livremente, simulações indicam que em um período de tempo curto a maioria da população estaria contaminada. O Covid-19 chegaria a afetar a maioria da população sem nenhum tipo de dificuldade. Rapidamente a pandemia colocaria em xeque a capacidade do sistema de saúde. Não haveria leitos e ventiladores mecânicos para todos. Ao aumentar a exposição ao vírus, muitos médicos ficariam doentes, diminuindo ainda mais a capacidade do sistema de saúde. Devido à falta de recursos suficientes para tratar todos os pacientes graves, poderia fazer com que médicos e enfermeiros tenham de escolher quem será admitido nas unidades de tratamento intensivo, UTI, de acordo com suas chances de sobreviver, a chamada escolha de Sofia. Por causa da experiência em pandemias anteriores, a Coreia do Sul possui um plano de ação emergencial para doenças infecciosas. Uma das principais cartadas da Coreia do Sul foram os diagnósticos massivos para a doença, testando o maior número possível de pessoas. O país investiu na tecnologia para o rastreamento epidemiológico para conter o avanço do Covid-19. Quando um resultado dava positivo, essas pessoas eram isoladas junto a todos seus contatos recentes, do resto da população. Simulações mostram que a identificação e isolamento de pessoas infectadas, junto com seus últimos contatos, ajudam a conter a propagação do vírus. O modelo coreano, entretanto, não é fácil de ser adotado em outras partes do mundo, devido aos altos custos e problemas logísticos para países de tamanho continental como é o caso do Brasil. O distanciamento social é a estratégia adotada atualmente no Brasil. O distanciamento ou isolamento social procura achatar a curva, para evitar que o sistema de saúde não entre em crise por falta de capacidade, porém requer da colaboração de toda a população. Simulações demonstram que o não cumprimento das medidas do distanciamento social não só aumenta o número de casos, também estendem por mais tempo o período da epidemia. A Fiocruz alerta para a possibilidade de colapso no sistema de saúde em todo o país depois das festas de fim de ano. Quando o sistema de saúde colapsa, a medida mais extrema a ser aplicada é o lockdown. O lockdown é uma medida extrema, mas de efetividade científica e histórica já comprovada, que se aplica quando não há outras formas capazes de controlar a transmissão comunitária e reduzir rapidamente o número de novos casos e de mortes. O lockdown é uma medida extrema de bloqueio total, no qual apenas serviços essenciais podem funcionar, como supermercados, farmácias, drogarias, clínicas e hospitais. Também se aplica em fechamento de vias, e proíbe deslocamentos e viagens não essenciais. Quando se aplica um lockdown, os mais afetados são os mais pobres, que dependem do trabalho do dia a dia para subsistir. Muitas pessoas perderam seus empregos desde o início da pandemia, e a economia dos pequenos comerciantes está muito frágil. Para maximizar os efeitos positivos e minimizar os negativos, prefeitos, governadores e Executivo Nacional deveriam estar sincronizados, já que os lockdowns não são soluções sustentáveis a longo prazo devido a seus impactos socioeconômicos. O Brasil precisa avançar mais rapidamente na vacinação da sua população, e aplicar um programa de aceleração para vacinar em massa pelo menos 70% da população até dezembro para erradicar a epidemia do Covid-19. Até chegar lá, respeite o distanciamento social, use máscara e limpe constantemente as mãos. Ajude a conter o avanço do coronavírus, mantendo a curva achatada. Você estará salvando vidas. Seja um herói, salvando vidas. Se puder, fique em casa.